fazer análise de sobreposição, vocês vão entrar no banco de dados de todas as áreas certificadas do Brasil, que é o I3GEL, que é o banco de dados do INCRA. Então, aqui, vocês podem entrar aqui no site do Acervo Fundiário INCRA e ele já vai entrar aqui no I3GEL. Então, aqui vocês estão vendo o mapa do Brasil. Então, agora nós vamos procurar as informações do nosso imóvel, aonde ele está localizado. Então, para isso, aqui do lado direito, nós temos algumas configurações. Então, vocês vão vir aqui, olha, mapas, vocês podem definir, aqui tem as informações das camadas, e aqui nós vamos trabalhar com catálogo. Aqui em catálogo, vocês estão vendo que tem todos os estados. Então, vocês vão procurar de acordo com o estado que vocês estão trabalhando. No nosso caso, nós estamos trabalhando com o estado de São Paulo. Então, vou vir aqui a São Paulo e vou clicar em mais. Então, ele vai abrir os municípios do estado de São Paulo, com as informações aqui do estado de São Paulo. E também eu posso ir dando zoom aqui para já ir localizando a minha área. Então, eu posso vir aqui, olha, e já vou localizando as informações aqui do imóvel. Então, vou vir aqui próximo a Piracicaba, Limeira. Entre Piracicaba e Limeira, nós temos aqui Iracemápolis. Então, aqui, olha, nós estamos próximo aqui a Limeira, Piracicaba. Então, Iracemápolis fica entre esses dois municípios. Certo? Aqui, pessoal, já que a gente está trabalhando aqui com o I3GEL, vou descer aqui com a barra de rolagem. Vocês estão vendo, olha, que ele já abriu as informações do estado de São Paulo. Então, aqui eu posso habilitar para visualizar os imóveis certificados privado. Esse privado seria da segunda edição, público da segunda edição. Aqui, olha, imóveis certificados público e particular do SIGEF. Então, quanto mais eu vou selecionando, pode ser que demore mais a visualização, tá certo? Então, sempre tenha paciência na hora de fazer essa busca, essa varredura. Ela é muito importante para você já fazer uma pré-análise de como que está o imóvel, certo? E essa informação que nós estamos fazendo aqui, é importante você fazer até no início, na hora que você vai montar o seu orçamento, para você ver como que está o entorno, para você fazer uma visualização das áreas certificadas do entorno do imóvel, para até que a hora que você for fazer o levantamento desse imóvel, você já saiba como que está o perímetro, o confrontante, como está já certificado, quais são os vértices, quais são os marcos, para você reocupar eles lá em campo. Então, isso é muito importante vocês entrarem aqui no site do I3GEL e fazer essa busca de todas as informações certificadas, primeira, segunda e terceira edição. Aqui também tem a parte de assentamentos, certo? Então, aqui, ó, municípios, ó. Então, aqui tem a listagem dos limites municipais também. Aqui, olha, se você quiser habilitar tudo, pode, tá certo? Aqui também, vocês estão vendo essa opção, ele troca de interface, certo? Eu, particularmente, gosto de trabalhar mais com a parte de imagem do Google, certo? Fica mais fácil de localizar o imóvel. Daí fica a critério de vocês, olha. Então, aqui, olha, vocês estão vendo já o município aqui de Iracemápolis, certo? Então, aqui todo o município. E aqui nós temos que fazer a localização da área, certo? Então, é muito importante ter as estradas próximas, as regiões próximas. Como a gente está já trabalhando com esse imóvel, nós já fizemos uma busca no Google, já fizemos uma análise desse imóvel. Estão vendo essa região aqui, olha, o limite municipal entre Iracemápolis e Piracicaba. Então, aqui, olha, é o limite
municipal. Esse limite municipal que tem aqui no I3GEL, pessoal, ele é de acordo com o IBGE, certo? Mas como a gente está trabalhando no estado de São Paulo, quem faz a parte de configuração, de definição dos limites municipais aqui no estado de São Paulo é o IGC, certo? Então, a gente tem que entrar em contato com o IGC se o imóvel que nós estamos trabalhando está próximo a uma divisa municipal ou se está entre 2 municípios ou 3 municípios, tá certo? No nosso caso aqui, o nosso imóvel, ele está nessa região próxima a uma divisa municipal, certo? Então, nós também temos que verificar no IGC como que está o imóvel, certo? Se ele está sobrepondo entre os 2 municípios, ou se ele só está em Iracemápolis, certo? Ou entre Iracemápolis e Piracicaba, certo? Então, aqui o nosso imóvel, ele está bem nessa localização aqui. Então, ele confronta com essa área certificada, com essa área certificada e essa daqui, certo? Ele vai confrontar um vértice com esse imóvel, tá certo? Então, aqui, o que nós temos que fazer aqui, pessoal? Nós temos que pegar as informações desses imóveis certificados. Então, como eu faço isso? Aqui no I3GEL, nós temos algumas ferramentas. Então, vocês estão vendo a ferramenta de clique para informar? Então, vou vir aqui ó, no I, vou clicar nele, vou clicar no imóvel de interesse e ele vai aparecer uma janela com as informações desse imóvel certificado. Aqui, pessoal, como vocês viram, ó, já apareceu aqui, clique para identificar. Vou habilitar aqui todos, para ele fazer uma varredura e buscar todas as informações desse imóvel. Então, aqui, esse imóvel, até pela cor, dá para a gente definir que ele foi certificado na 3ª edição da norma do INCRA, certo? E aqui do lado direito tem as informações, ó. A identificação, ó, o código da parcela, o responsável técnico, a ART, aqui ó, ela está registrada, o código do imóvel, a data de submissão e a data de aprovação. E aqui todos os dados, ó, o nome do detentor, matrícula e aqui o código do imóvel. Então, aqui, tendo esses elementos, tendo essas informações, eu já posso fazer a análise de sobreposição. Eu já posso pegar essa informação aqui dessa parcela e já entrar no site do SIGEF, como ela está certificada na 3ª edição, e fazer a análise entre o meu levantamento e o do outro profissional. Então, aqui, pessoal, como vocês estão vendo, eu não consigo selecionar essas informações aqui do código da parcela, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o bloco de notas e vou digitar a informação aqui de acordo com a identificação, tá certo? Então, no I3GEL não tem como fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vocês estão vendo aqui que eu não consigo selecionar, tá certo? Então, eu venho aqui e digito as informações de acordo com o código da minha certificação. Então, aqui, ó, 20 AE 63 6C, tudo minúsculo, o tracinho 5 BE 6 -42 D3 -8B 06 -530C 03 E 869D0. Então, verifico se essa informação, ó, 20 AE 63 6C -5B E6 -42 D3 8B 06 53 0C
03 e 86 9 D0. Então, aqui já defini, essa é o número da minha certificação. Então, como vocês viram, ela está certificada no SIGEF, tá certo? Então, aqui nós vamos verificar as informações dessa área certificada. Então, como ela está no SIGEF, eu vou entrar aqui numa nova guia, vou vir no site do sigef.incra. SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária. Ó, avançado, ir para o SIGEF. Então, aqui. Abrindo o sistema, venho aqui em consultar parcela. E vou, aqui agora que eu já digitei as informações, eu vou copiar o número da certificação e vou colar aqui no código da parcela, para verificar como que está o nosso imóvel confrontante. Então, pesquiso. Olha, Fazenda Paraíso, matrícula. Vocês estão vendo que tem 3 imóveis, ó, 1 de 3. Então, eu vou clicar aqui. E aqui eu estou vendo todas as informações desse imóvel certificado. Então, aqui é 1 de 3, como vocês estão vendo. Descendo, olha, esse imóvel, certo? O nosso, olha, ele é esse daqui. Também, aqui, olha, a área confrontante. Então, aqui, olha, o córrego, então vem aqui o limite da área. Aqui é a nossa estrada e aqui o imóvel vem aqui, certo? Então, aqui os dados das parcelas, dos vértices, aqui dos limites do imóvel, ó, Ribeirão Cachoeirinha, que é nosso também confrontante, tá certo? Agora eu vou ver também as informações aqui do 2 e do 3. Aqui, olha, vocês podem ver aqui os dados, agora da parte 2. Como vocês viram, olha, a parte 1 ela é aqui em cima e a parte 2 ela é aqui, olha, abaixo, né? Então, esse imóvel que é confrontante, ele é da mesma matrícula aqui que nós pegamos o número da certificação lá no I3GEL. Então, aqui, olha, tem os dados dela, ó. Então, aqui, ó, esse vértice aqui confronta com a gente, esse também. E aqui, os dados aqui da outra parcela, certo? Então, se eu vim aqui também pegar os dados da parte 3, pelo jeito a parte 3, que como vocês viram, ela não vai fazer a confrontação com a nossa área, certo? É somente a parte 1 e a parte 2. Mas para fazer essa análise, nós temos que importar esses dados e posicionar, fazer uma análise sobre a posição junto com o nosso perímetro levantado, tá certo? Então, como nós temos aqui o número da certificação do nosso confrontante, eu posso fazer isso aqui no I3GEL para todos os imóveis que for necessário, tá certo? Então, eu posso fazer essa identificação, essa busca de confrontantes certificados para qualquer área, tá certo? E se o imóvel tiver certificado na primeira e segunda edição, vocês podem buscar as coordenadas no site do disponibilizador de coordenadas e fazer a importação também desses dados para o Métrica Topo e também fazer análise de sobreposição. Então, o Métrica Topo também faz essa importação, tanto primeira, segunda e terceira. Então, no nosso caso aqui, nós pegamos o confrontante certificado na terceira edição. Então, como o nosso confrontante está certificado na terceira edição, nós vamos utilizar a ferramenta do portal para fazer as importações desses dados certificados do confrontante. Então, aqui,
Vamos lá no métrica topo, no nosso perímetro, ó, já salvamos as informações dele. E agora nós vamos fazer a busca dos nossos confrontantes. Então, para isso, vamos vir aqui, ó, em GeoIncra terceira edição. E vamos utilizar a ferramenta do portal. Então, aqui, ó, portal. Ele já vai abrir o site do SIGEF e você já tem a opção aqui, consultar parcelas. Então, com o número da certificação que nós pegamos lá no I3Geo, nós podemos copiar essa informação do número da certificação do imóvel confrontante, colar aqui em consultar parcela e clicar em pesquisar. Clicando em pesquisar, ele já vai abrir as informações de acordo com essa certificação. E nós já vamos conseguir fazer essa importação automaticamente. Então, ele já vai montar o perímetro, os vértices, os confrontantes. Você já vai ter todas essas informações dentro do métrica topo. Então, aqui ele já localizou a área do confrontante. Aqui já vai ter os dados do proprietário do imóvel confrontante, matrícula. Então, aqui, olha, você vai conseguir visualizar todas as informações da área certificada do confrontante. Então, aqui, ó, parcela 1, 2, 3, os municípios, ó, Piracicaba, Iracemápolis. Como nós falamos, eles estão, ó, em 2 municípios, esse imóvel. E aqui todos os elementos técnicos do imóvel. Então, aqui, verifiquei, está tudo certo com o imóvel confrontante. Clico em importar e ele vai levar essas informações diretamente no métrica topo CAD, para a gente já montar o perímetro do imóvel confrontante, verificar a sobreposição, verificar os vértices já certificados, porque nós temos que comparar o nosso levantamento com o do outro profissional. Então, aqui ele já está fazendo a importação dentro do métrica topo com as informações certificadas, daí é só aguardar que ele já vai fazer toda essa importação. Então, vocês vão ver todas essas configurações, todos esses elementos dentro do métrica topo. Aqui, olha, ele já montou o perímetro do imóvel e do lado direito nós temos todos os elementos técnicos, os vértices, limites, azimutes, confrontantes. E olha que interessante, nós temos aqui em dados as informações do imóvel confrontante. E nós temos uma nova ferramenta no métrica topo, que nós podemos cadastrar essa propriedade diretamente no banco de dados do imóvel. Então, as informações que estão em dados, eu já posso criar um banco de dados desse imóvel para trabalhar com essas informações. Então, se eu vir aqui, ó, cadastrar a propriedade, ele já vai criar um novo imóvel no meu banco de dados, com as informações da matrícula, do proprietário, e depois é só acrescentar as informações desejadas. Então, vamos supor, eu posso pegar depois a matrícula 6242 e acrescentar as informações nesse cadastro já existente. Então, vou confirmar com sim, e ele já adicionou esse cadastro novo dentro do banco de dados do métrica topo CAD. Ok? E agora, já está as informações da certificação, clico em confirmar. Cliquei em confirmar e ele já criou aqui, olha, as informações do imóvel confrontante. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o imóvel confrontante após a estrada, que ele vai confrontar com a nossa parte 2. Então, para isso, nós vamos voltar lá em portal. Vamos vir aqui, ó, o número da certificação, mesmo procedimento, pessoal. Ó, venho aqui em código da parcela, pesquiso, só que agora nós vamos pegar a parte 2, certo? A parte 2, então eu vou pesquisar aqui. Ele apareceu a 1, mas como vocês viram anteriormente, nós temos a 1, a 2 e a 3. Então, nós vamos pegar, para não precisar voltar lá no I3Geo, nós podemos vir aqui e clicar na parte 2. E ele já vai abrir todos os elementos de acordo com a certificação da parte 2. Então, aqui, olha, já vou ver as informações da parte 2.
Só aguardar ele abrir as informações. Então, aqui, olha, ele já abriu os dados da parte 2. Vejo se está tudo certo com as informações, ó, da parte 2. Vocês estão vendo que ele já vai aparecer o asterisco no imóvel confirmado. Aqui todas as informações do imóvel, aqui os vértices, limites. Daí é só clicar em importar. E ele já vai trazer as informações dentro do Métrica TopoCAD. Então, vocês vão ver toda a configuração, vértices, limites, confrontantes. Como eu já criei o banco de dados na parte 1, eu não vou criar novamente, porque senão vou estar duplicando o banco de dados, certo? Como é o mesmo confrontante. Se fosse outro, eu já poderia também fazer a criação desse banco de dados do imóvel. Então, aqui, olha, ele já está fazendo a leitura, já está fazendo a importação desses dados dentro do Métrica Topo. Então, aqui o imóvel. Como eu falei para vocês, ó, aqui em dados, ele está na parte 2. E essas informações são idênticas à da parte 1. Então, eu não vou criar aqui o banco de dados da propriedade. Então, vamos só clicar aqui em confirmar. E ele já trouxe as informações aqui da parte 1 e da parte 2. E aqui está o nosso perímetro. Então, olha, se a gente for analisar, o nosso confrontante vai ser a parte 1 e a parte 2. Esse perímetro que nós importamos aqui, ele só, ó, é uma polilinha e eu não consigo trabalhar com ela porque ela está com um layer bloqueado. Então, aqui, ele cria um layer para cada importação que você fizer. Então, se você tiver mais confrontante certificado, você vai fazendo a importação aqui no Métrica Topo, ele vai criando as camadas, os layers de acordo com a importação, com o número da certificação, e esse layer é bloqueado, olha. Então, aqui eu não consigo desbloquear essa camada, tá certo? Mas como nós vamos trabalhar com os perímetros para fazer essa análise, nós podemos vir aqui na opção criar, para criar os perímetros dos imóveis confrontantes. Então, eu venho aqui, ó, criar. Eu vou começar criando o perímetro, que é a polilinha, os vértices e o confrontante da parte 1. Por quê? Ele vai posicionar a certificação de acordo com a ordem que nós importamos. Então, eu importei parte 1, 2 e 3. Então, aqui é a parte 1, parte 2, parte 3. Então, é de acordo essa sequência com a importação dos dados certificados. Então, seleciono a primeira, clico no OK. Certo? Então, ela aqui já criou a polilinha, já criou os pontos com os sigmas, com as altitudes, com todas as informações. Vou fazer a mesma coisa agora com a nossa parte 2. Então, vou vir aqui em criar, selecionar a certificação da parte 2, OK. Então, aqui já tem a polilinha, os pontos, com todas as informações. Agora, eu vou vir aqui, criar, e vou criar também da parte 3, para ter as 3 parcelas certificadas com polilinhas, com pontos. Vocês viram que ele criou camadas para todas essas informações aqui. Então, se eu vim aqui em formatar camada, ele já criou, aqui no nosso caso, ponto CIGEF, polígono CIGEF, para inserir essas informações da certificação. Ok, olha, vou salvar as informações. E se por um acaso você quiser visualizar as informações certificadas, ou até se por um acaso você precisar excluir essas informações, aqui na aba GeoIncra, nós temos a opção de exibir. Aqui em exibir eu posso visualizar as informações que foram importadas da certificação no CIGEF. Eu posso visualizar tudo que foi importado, ou também eu posso excluir essas informações. Então, vamos supor que eu não vou precisar mais de alguma informação, eu posso vir aqui nesse botão e excluir, tá certo? Ele exclui os dados dessa certificação,
certo? Então, vamos supor, eu já fiz análise sobre oposição, terminei, agora eu quero montar meu perímetro, já trabalhei em cima dessas informações, eu posso excluir para limpar todo o meu arquivo, para não ter pontos duplicados, para não ter segmentos duplicados, tá certo? Então, aqui eu vou fechar, salvo as informações, eu posso até, para ficar mais fácil, trocar as cores das camadas, dos layers, para ficar mais fácil a gente trabalhar. Então, se eu vim aqui, formatar camada, o nosso perímetro, ele está na cor 7, vou descer com a barra de rolagem, vou vir aqui, perímetro, cor 7, eu vou colocar cor magenta, 6, certo? Só para diferenciar. Então, aqui, olha, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que verificar a diferença entre as informações do nosso levantamento. Até se tiver pontos que não tem necessidade de trabalhar, eu posso criar um layer, posso colocar assim, informações a serem excluídas. E posso deixar tudo guardado, tá certo? Para não ter risco de perder nenhuma informação. Então, aqui, olha, a linha que está em preto é a linha certificada, é o perímetro certificado do confrontante. O magenta é as informações levantadas, certo? Para a gente certificar o nosso imóvel. Então, a gente tem que fazer a análise de sobreposição. Olha, vocês estão vendo que está um pouquinho diferente, mas eu tenho que ver o porquê dessa diferença. Se essa diferença entre o meu levantamento e o do outro profissional está de acordo com a tolerância do CIGEF, do INCRA. Se tiver de acordo, eu tenho que utilizar as informações certificadas do outro profissional. Então, verifiquei, está dentro da tolerância, eu vou utilizar os vértices certificados, as altitudes, tudo do outro profissional. Então, aqui, como eu faço essa análise? Eu vou vir aqui, GeoINCRA terceira edição. Olha, eu posso utilizar a ferramenta comparar, se eu já tiver os vértices, os marcos, ou então, mais fácil, eu posso utilizar a ferramenta topografia distância, certo? Então, a distância que eu vou trabalhar, vou pegar esse vértice certificado com o meu levantado, olha, só para vocês verem. A diferença entre os dois, num ribeirão, deu de 3 centímetros. Então, tá excelente a diferença. Então, se eu vim aqui também pegar por perpendicular, olha, certo? Pegar aqui, olha, o vértice que eu levantei, perpendicular à linha que foi certificada, olha, deu uma diferença de 1 milímetro. Então, tá excelente. E principalmente porque aqui é virtual, tá certo? Então, tá excelente essa configuração, essa diferença entre o nosso levantamento e o do confrontante. Vou fazer essa análise aqui em marcos, Então, aqui em marcos, entre eles mesmo, Então, peguei aqui o certificado, vou analisar com o nosso. Nesse local aqui, pessoal, nós conseguimos ir lá no campo e localizar esse vértice. Por isso que é muito importante, já no início do trabalho, ter essas informações da certificação do outro profissional e já ir lá no campo com esses dados para fazer a reocupação desses vértices, que foi o que a gente fez aqui. Por isso que a diferença deu muito pequena em relação aos dados. Vocês estão vendo? Deu de 1 centímetro, certo? Porque a gente foi lá no campo, posicionamos certinho, certo? Para não ter nenhuma divergência, certo? Aqui também, olha, a diferença entre o nosso levantamento do outro profissional, olha, deu de 3 centímetros, está excelente. Aqui, olha, como vocês viram, as diferenças estão indo entre 3 e 2 centímetros. Aqui mesmo, olha, daqui até aqui, olha, deu de 1 centímetro, porque nós fomos lá no campo e reocupamos em cima dos dados dele, certo? Então, por isso, aqui mesmo, nessa divisa, o que nós fizemos? Nós pegamos da certificação dele e pegamos 10 metros aqui para pegar esse marco, tá certo? Para deixar de acordo com
com as informações certificadas pelo confrontante, para ver como que estava de acordo com a nossa propriedade. Ó, aqui já deu um pouco de diferença, ó, daqui até aqui, olha. Já deu, ó, 60 centímetros. Mas se eu pegar aqui perpendicular também, vocês vão ver que vai ficar dentro dos 49 centímetros. Aqui é tudo cana, certo? Aqui também, olha, mesma coisa. Daqui até aqui, olha, 1 centímetro. Então, o que deu mais diferença foi esse local, certo? Que aqui estava bem no meio do carreador. Desculpa, bem no meio da cana, certo? E assim, pessoal, vocês vão fazendo análise, verificando as diferenças, tá certo? Tem um material que o INCRA disponibilizou na segunda edição da norma do INCRA, que é esse informativo. Esse informativo, ele mostra a fórmula da distância para fazer essa análise de sobreposição. Então, a gente pode fazer análise em vértices virtuais, em P e em V, certo? Então, esse informativo é de 2010, mas, como eles falam que o que você não encontra na terceira edição, vocês procurem na primeira, segunda edição, esse informativo ele é utilizado para fazer os cálculos de análise de sobreposição. Se a gente descer com a barra de rolagem, aqui tem várias informações. E uma das coisas que tem muito claro nesse documento é a tabela de discrepância, certo? Falando da comparação entre o perímetro certificado e o nosso levantamento, certo? Para ver essa diferença. E aqui a fórmula da distância, para fazer essa análise dessa diferença entre o levantamento certificado e o levantamento que nós fizemos em campo. Então, como está descrito aqui as informações, certo? A diferença entre o nosso levantamento e o do outro profissional pode ser até 1,5 metro, certo? Que eles falam aqui em 3 sigmas. Então, se for P e V, nós vamos utilizar o método de paralela. E se for marco, é entre os vértices, que foi o que a gente fez aqui, tá certo? Então, se a gente for analisar esse documento, a gente está dentro dessa tolerância. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos utilizar os vértices certificados pelo outro profissional, porque está dentro da tolerância de acordo com o INCRA, que seria 3 sigmas, 1,5 metro, tá certo? Então, na próxima aula, vocês vão ver como definir o perímetro do imóvel, pegando seus dados junto com os outros dados que foram certificados pelo confrontante. Até a próxima aula!